Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Paz da parte do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a esse painel do PGM Protótipo, a primeira multiplicação. E nosso desejo é poder esmiuçar um pouco esse tema, falando do início de tudo, quando iniciamos um PGM, até o momento em vermos a sua primeira multiplicação acontecendo. Quero apresentar para vocês os nossos irmãos, queridos amigos, pastores, que têm sido instrumento de Deus nas suas igrejas e já têm caminhado há algum tempo com a visão Igreja Multiplicadora, já têm trabalhado os princípios bíblicos que forjam esta visão e já têm estruturado em suas igrejas o trabalho dos pequenos grupos multiplicadores. Então está aqui conosco o pastor Márcio André. Pastor Márcio é pastor da Terceira Igreja Batista de Palmas, ali no Tocantins. Ele também é coordenador na região da visão da Igreja Multiplicadora, tem realizado diversos seminários em muitas igrejas, em muitas regiões, sobre esse tema. Desde o início de tudo, nós temos o Seminário 1, o Seminário 2, vários seminários que formam a visão multiplicadora, e ele tem sido instrumento de Deus para ministrar ao coração da sua igreja, das igrejas da região, a respeito desse tema. Também o pastor Wellington Rodrigues está aqui conosco, ele que contou o testemunho do seu ministério, da sua igreja, na noite da abertura do nosso congresso. Talvez muitos irmãos estiveram lá conosco, vão se lembrar que ele disse assim: enquanto nós queremos chegar no paraíso, o pastor Wellington já está lá, né? Ele há 5 anos é pastor da Igreja Batista em São João do Paraíso, no Maranhão, e também tem trabalhado com a visão de Igreja Multiplicadora, tem multiplicado pequenos grupos, e nós louvamos a Deus por isso. Eu só esqueci de dizer que o pastor Márcio é pastor da igreja ali em Palmas há 7 anos, pastor da Terceira Igreja. Pastor Wellington há 5 anos, em São João do Paraíso, Maranhão, e ali na extrema, na ponta esquerda, ali, nosso ponto esquerdo ali, pastor Eude Cabral. Pastor Eude é pastor há 15 anos de direito, embora já há 17 de fato, da primeira Igreja Batista em Goianinha, na região metropolitana ali de Natal, 1 hora de Natal, ali no Rio Grande do Norte. Ele tem trabalhado também com a visão de Igreja Multiplicadora, vai poder compartilhar um pouco da sua experiência. Ele também é diretor executivo da Convenção Batista do Estado do Rio Grande do Norte, e eles então poderão compartilhar um pouco das suas experiências conosco nesta manhã. Eu preciso do auxílio de 2 voluntários que nos ajudem ao longo da explanação dos nossos irmãos e também das respostas às perguntas. 2 irmãos que nos ajudem a recolher as perguntas e a trazerem aqui para a mesa, para que nós possamos mediar e fazer isso. Um voluntário já aceitou. Como é que é o nome do irmão? Saulo. Fica de pé, irmão Saulo, por favor. E aqui? Rosiel. Rosiel, eu vou pedir que o Rosiel então se coloque do lado esquerdo, por favor, e o irmão Saulo desse lado direito. Eles, durante então a fala dos nossos irmãos, ficarão atentos. Quando os irmãos quiserem dirigir alguma pergunta à mesa, façam, por favor, por escrito, tá bom? Espero que os irmãos tenham algum tipo de papel que possam utilizar como rascunho. Infelizmente, a gente não tem papel para disponibilizar, mas as perguntas elas serão respondidas por escrito. Então, faça a sua pergunta por escrito. A gente vai tentar aglutinar as perguntas ao máximo por blocos, para tentar responder todas elas ao longo da nossa explanação. Ontem, nós acabamos, em alguns momentos, saindo um pouco do tema principal, porque muitas perguntas chegaram que não estavam dentro dessa raiz principal, que é o nosso painel, do PGM Protótipo, a primeira multiplicação. Se você puder concentrar as suas perguntas dentro dessa temática, é melhor. Nós queremos responder todas as perguntas, não queremos deixar ninguém sem resposta, mas queremos preferencialmente responder as perguntas que tratam desse tema,
do PGM protótipo à primeira multiplicação, tá bom? E de antemão eu peço desculpa se a sua pergunta não for respondida, nós vamos tentar respondê-la, mas se por conta do tempo não for possível, espero que os irmãos já usem de longanimidade para que não sejamos crucificados por isso, tá bom? Cada um dos nossos preletores terá inicialmente o tempo de 7 minutos, de até 7 minutos, para poder explanar a sua fala inicialmente sobre esse tema. Depois nós vamos abrir um momento para perguntas e respostas, e ao final cada um deles terá mais 1 minuto para fazer as suas considerações finais. O nosso tempo, a rigor, é até às 13 horas. Como nós estamos iniciando já um pouquinho além da conta, pelo horário previsto, é possível que nós estendamos um pouco esse horário, cerca de 10 minutos, estourando 15, não mais do que isso, para que nós possamos finalizar então a nossa oficina, o nosso painel, tá bom? Nós não temos papel para distribuir ou canetas, se os irmãos puderem compartilhar, com caneta até nós temos aqui algumas na mesa. Na pasta de cada um tem caneta, bem lembrado, pastor, obrigado. Mas se vocês puderem socializar o papel também, por favor, nos auxiliem, para que aqueles que desejarem possam fazer as suas perguntas, tá bom? Vamos orar então, pedir que Deus possa nos abençoar também nesse momento, como temos sido abençoados ao longo de toda a nossa conferência. Santo e eterno Deus, bendito Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. O Senhor tem demonstrado, Pai, a Tua graça, as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, nos dado o privilégio de sermos tratados pelo Senhor nesses dias. Obrigado por tudo aquilo que já temos ouvido, pelas plenárias, pelos preletores. Louvamos o Teu nome porque nós temos sido alcançados, confrontados. Nós temos sido, ó Deus, alcançados pelo Senhor através do Teu Espírito. Que a Tua palavra continue reverberando em nosso coração, que nós continuemos a firmemente realizar a Tua obra, dispor as nossas vidas para viver a dinâmica da vida discipular, na dimensão de alcançar, de chamar, de agregar, de aperfeiçoar discípulos do Senhor Jesus. Usa agora a vida dos nossos pastores, pastor Eude, pastor Wellington, pastor Márcio, que eles mais uma vez sejam instrumentos nas Tuas mãos para ministrar também aos nossos corações. Que seja um tempo de crescimento e de edificação na Tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eude, quero começar com o pastor hoje. Fique à vontade. Durante 7 minutos o pastor pode falar nesse momento. Bom dia, meus irmãos. Uma alegria poder compartilhar com vocês e esses dias aqui no Multiplique, né, encontrar tantas pessoas queridas e conhecer novos irmãos, novos pastores, líderes. E esses dias aqui, nós temos sido muito abençoados com a presença de todos e as experiências que temos ouvido, né, tanto nas plenárias, nos momentos de testemunhos, como nos corredores, que é um lugar também muito importante de relacionamento, onde a gente cresce e aprende, né? Então, a minha cidade é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, nós temos na área total do município 25 mil habitantes, mas possivelmente na área urbana uns 15 mil habitantes. E a cidade é uma cidade também rural, onde muitas comunidades rurais, né, onde até temos igrejas em uma delas. Que foi plantada no modelo tradicional, que a gente plantava uma igreja, de construir um templo, ainda sem a visão de igreja multiplicadora. Mas aí, quando foi em 2014, nós entendemos que precisávamos dos pequenos grupos para acolher as pessoas, para receber, para tratar, para cuidar, para discipular. E então, quisemos iniciar isso. E iniciamos uma caminhada em junho de 2014. Quando foi em outubro, nós viemos ao primeiro Multiplique, foi lá em Curitiba, né, na Igreja Batista do Bacaxeri, e saímos dali impactados e entendendo que não estávamos no caminho certo. Isso foi resposta de oração, porque nós tínhamos iniciado em pequenos grupos há mais de 10 anos, com os chamados grupos familiares. Alguns dos irmãos devem lembrar, né, dos grupos familiares. Nós chegamos a ter 7 grupos familiares na igreja,
E foi bom, houve um crescimento, mas não havia intencionalidade na multiplicação, não havia uma intencionalidade no cuidado dos líderes, e isso foi se dissolvendo, os grupos foram se acabando, e eu demorei muito tempo para poder trazer de volta isso, e agora na visão de igreja multiplicadora. Então, quando chegamos em Curitiba, nós entendemos que nós estávamos no caminho certo. E aí, então, nós começamos a trazer a liderança da igreja, porque eu já estava reunindo com um pequeno grupo protótipo, até, na verdade, um grande grupo, que tínhamos aí umas 20 pessoas, 25 pessoas reunidas. Eu sabia que todos não iam até o final, a gente sempre perde alguém no caminho. Agreguei outras depois, né, houve algumas desistências. E aí, o que acontece? Nós começamos a estudar com eles, mas nesses momentos, de tratar a vida do líder, caráter, vida com Deus, vida de oração. Essas coisas foram acontecendo nesse nosso pequeno grupo protótipo. E aí, então, conhecendo a visão da igreja multiplicadora, nós começamos agora a estudar com eles e trabalhar com eles os princípios. E usamos muitos materiais que a igreja multiplicadora tem, por exemplo, aqueles videoaula, uns videoaula que tem de 10 minutos, que estão aí disponíveis aí no YouTube, no canal da igreja multiplicadora. E como é que nós fazíamos? Assistíamos juntos com um grupo e iríamos debater sobre aquele princípio que estava sendo ensinado, mas também no culto do domingo à noite, como era um vídeo de 10 minutos, eu passava na igreja, e eu passava antes do culto. Então assim, 5 minutos antes de começar o culto, eu soltava o vídeo, entrava 5 minutos depois, e aí o vídeo rolava e as pessoas começavam a ir vendo também sobre os princípios. E aí começamos a trabalhar isso na igreja, implementando algumas coisas. Por exemplo, aí fizemos no ano seguinte o lançamento do cartão-alvo de oração. Fizemos um final de semana, fizemos um seminário Igreja Multiplicadora, e aí no domingo, encerrando, no domingo à noite, nós distribuímos aí quase 100 cartões-alvo de oração, das pessoas pegaram, se comprometendo a orar, e Deus foi abençoando, e dando os frutos do resultado das orações dos irmãos. Implementamos nessa caminhada uma coisa no culto que a gente chama, né, de momento multiplique do culto. Algumas pessoas até já disseram que têm feito isso inspirado nessa nossa experiência. Como é que acontece? O momento multiplique no culto. Se a gente tem momento de missões no culto, e a gente fazemos culto missionário todos os 12 meses, o primeiro domingo de cada mês é um culto missionário, missões das 4 campanhas, a gente faz missões locais para as nossas congregações. Então, nos domingos, nós tínhamos 5 minutos, que a gente chama de um momento multiplique no culto. Então, o que acontece no momento multiplica? Para ser bem breve, nós apresentamos os 5 princípios, recitamos juntos com a igreja, para que a igreja possa ir entendendo e aprendendo e decorando os princípios, né? Nós apresentamos um breve testemunho de alguém já do pequeno grupo, que participa do pequeno grupo, breve testemunho da importância do pequeno grupo na vida dele. Nós falamos do cartão-alvo de oração, oramos pelo cartão-alvo de oração, apresentamos o cartão-alvo de oração, e aí todos os domingos, no momento do multiplique, o cartão-alvo de oração é também disponibilizado para quem não tem, e nós fazemos um momento breve de prestação de contas, onde dois membros, eles ficam de pé, um de frente para o outro aqui, e muito rapidamente eles perguntam: você orou todos os dias dessa semana? Você leu a Bíblia todos os dias dessa semana? Tem alguma coisa que está importunando você, tirando tua paz, alguma tentação que você está lutando contra ela? E aí um momento breve mesmo, e é hora um junto pelos outros. E alguma pessoa chegou aqui, daquelas que sempre tem esse tipo de gente, né, disse assim: pastor, isso está causando constrangimento para quem não é crente. Eu disse: tá não. Porque nós ouvimos o testemunho de um irmão, de uma pessoa que não é crente, dizer assim: poxa, se os crentes leem a Bíblia, por que eu que sou católico eu não leio? E agora me perguntaram se eu leio a Bíblia, e eu disse que eu não leio. Mas eu vou ler a Bíblia domingo próximo, quando me perguntarem, eu vou dizer que eu li. E aí eu disse para esse irmão: olha, constrangido fica o crente que não está lendo a Bíblia e não está orando. Esse fica constrangido, mas o convidado não fica não. Então temos feito momento multiplica no culto com essas 4 coisas em 5 minutos. Apresentação dos princípios, um testemunho do PGM, de alguém do PGM, alguém que está na prática do PGM, a apresentação e oração pelo cartão-alvo de oração e prestação de conta, que é o nosso negócio principal. Então nós caminhamos nisso aí lançamos os pequenos grupos para a igreja em 2015, em 2016 nós fizemos a nossa primeira multiplicação depois do lançamento, 2017 nós fazemos sempre no aniversário da igreja, 2016 para 2017, né, setembro a setembro foi o ano da consolidação,
perdemos líderes, diminuímos alguns pequenos grupos, que nós saímos de 9 para 24, depois voltamos para 20, hoje temos 22, e aí não foi um tempo fácil, porque foi o tempo da consolidação desse resultado. Então, somos hoje 22 pequenos grupos, e estamos caminhando aí para a formação de novos líderes, e nós trabalhamos essa formação com cursos de formação de líderes, e também o dia a dia no PGM. Essa é um pouco de como nós trabalhamos. Ok, pastor Eude, muito obrigado. Vamos então ouvir pastor Wellington Rodrigues, e enquanto isso, os irmãos que desejarem já podem encaminhar algumas perguntas, para que ao final desse momento nós possamos respondê-las. Fiquem à vontade. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. O que nós temos que entender, que nós precisamos saber o que é a igreja multiplicadora, a visão de igreja multiplicadora. Para nós começarmos a trabalhar com pequenos grupos multiplicadores, nós precisamos entender a visão de igreja multiplicadora. O que é que nós temos que preparar a nossa igreja para essa mudança, porque vai ter uma mudança, não adianta, não tem como ficar no mesmo sistema, entendeu? A igreja ela vai passar por um processo, e esse processo, o pastor, o líder da igreja, o missionário que estiver ali, ele precisa ser um líder aprendiz, ele precisa estar disposto a aprender para que ele possa ensinar, né? Nós começamos a ir para a Multiplique Regional, foi o primeiro que nós fomos, em Imperatriz, né? E aí eu levei aquelas pessoas que eu já estava articulando para ser líderes do nosso PG, levamos um bom número de pessoas, e ali eles foram impactados pela visão de igreja multiplicadora, pela importância de ser, um líder multiplicador, e eles começaram a vivenciar isso mediante a ver que eu fui impactado pela visão de igreja multiplicadora, porque quem vai fazer, a sua igreja viver e respirar a igreja multiplicadora são vocês. Vocês que são parte fundamentais na visão de igreja multiplicadora, porque se você não for impactado, a sua igreja também não vai ser. Se você não for um líder servo, a sua igreja também não vai entender que ele precisa ser um líder servo, que ele precisa ter um coração de aprendiz, né? E aí, quando nós voltamos do Multiplique Regional, lá em Imperatriz, nós fomos depois para o Multiplique lá em Palmas, Multiplique Jovem. Aí eu levei minha mocidade, boa parte da minha mocidade, para estar lá. E aqueles jovens, eles saíram dali impactados, pelo que eles ouviram lá dos palestrantes, e já no 11 já falaram: pastor, quando nós chegarmos lá, nós vamos montar o nosso PG. E eu já estava trabalhando já com o protótipo, já estava, investindo neles, porque assim, primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Orar, pedir o direcionamento de Deus, para que Deus nos direcione nessa visão, e Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos mostrar, é estudar os livros de igreja multiplicadora, todos os livros, você precisa estudar aqueles livros, para que você possa entender, para que você possa trabalhar com as pessoas lá do seu PG, da sua igreja, aprendendo a visão, aí você começa a orar para que Deus envie líderes, né, segundo o coração dele, e aí você vai começar a orar por líderes na sua igreja. Às vezes nós queremos procurar aquelas pessoas mais eloquentes, não é isso? De canudos lá, formados, e nem sempre, meus irmãos, aqueles que são são empresários, são bem-sucedidos no serviço secular, são bem-sucedidos, na vida, vamos colocar aqui, na vida, como líder de um pequeno grupo multiplicador. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós precisamos estar, orando a Deus, e Deus vai mostrar para cada um de vocês aqueles líderes potencial que vão realmente fazer a diferença. E aí você começa a orar, Deus vai mostrando, aí você começa a trabalhar com esses líderes, estudando os livros, né, com eles, compartilhando, vivendo aquilo ali para eles possam ver realmente que você está respirando a visão de igrejas multiplicadoras. E aí você vai conseguir, fazer com que aqueles líderes fiquem verdadeiramente impactados por essa visão. E aí, quando eu levei aqueles jovens para o Multiplique Jovem, quando eles voltaram, eles falaram: pastor, nós queremos montar PG. Nós montamos 4 PGs de juventude. No primeiro encontro de um PG lá do nosso, foram 33 pessoas.
33 jovens, sendo 5 evangélicos e 28 descrentes. Entendeu? Então, assim, foi algo maravilhoso, uma experiência maravilhosa, né, que nós tivemos no primeiro, assim, aquele primeiro momento, né, de multiplicação, porque eles já estavam treinando, mas quando eles voltaram tão impactados que eles até anteciparam, né, a multiplicação que eu ia fazer. Às vezes a gente fica segurando, sabe? Eu acho assim, que às vezes nós não precisamos ter pressa para montar os pequenos grupos. Você precisa aprender, ser igreja multiplicadora, depois ensinar e aprender também, não é isso? Igual o pastor Valmir falou, nós temos que aprender uns com os outros, discipular e ser discipulado. Nós precisamos ser discípulos também, né? E quando nós chegamos a esse ponto, aí, com 8 meses depois de treinar toda a liderança que eu estava com eles, 22 pessoas, nós montamos os nossos PGs de adultos, e hoje nós temos 13 PGs na nossa igreja, sendo 3 PGMI, onde a minha filha mais velha, que tem 10 anos, é líder de um pequeno grupo multiplicador. Então, eu fico feliz. Então, sabe, invista na sua juventude, invista, sabe, nos seus adolescentes. Às vezes, foi igual o pastor Rusten falou ontem, às vezes nós pensamos que a geração nova é a geração descompromissada. Pode até ter alguns descompromissados, mas nas suas igrejas lá tem jovens, tem adolescentes, tem crianças que realmente eles podem ser líderes multiplicadores, se você investir nele, se você cuidar dele. Talvez o seu filho seja um líder em potencial e você não tenha dado atenção para ele. Então que você possa, assim, sabe, investir e ter essa sensibilidade de trabalhar bastante, trabalhar na visão de igreja multiplicadora. Com pequeno grupo multiplicador é maravilhoso. Eu posso falar porque eu sou pastor de uma igreja hoje que saiu daquele momento de estagnação, parado, para um momento de avivamento. E toda a igreja ela está avivada. Então, assim, nossa cidade tem 14 mil habitantes. Eu não sei quantas aqui tem ou estão morando em cidades que têm o mesmo número ou menos. Isso não é desculpa para que você venha frutificar lá. Se você não amar a cidade que você está, se você não amar a igreja e não amar a visão de igreja multiplicadora, não vai adiantar. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam, sabe, crescer nessa multiplicação. Amém. Obrigado, pastor Wellington. Vamos ouvir então o pastor Márcio e, na sequência, iniciar as nossas perguntas. Já tem várias perguntas chegando aqui, muito interessantes. Após a fala do pastor Márcio, a gente começa a respondê-las. Querido irmão, querida irmã, como é fantástico vê-los aqui, porque alguns anos atrás eu estava onde você está agora. Eu estive, como muitos de vocês, no ponto zero, e acreditei que podia me deslocar do ponto zero até o ponto de iniciar um pequeno grupo multiplicador protótipo e multiplicar. Eu quero iniciar dizendo que você também pode fazer isso, porque você tem a mesma ação do Espírito que houve na minha vida, na vida do pastor Mateus, que também esteve no ponto zero, na vida do pastor Wellington, que estava no ponto zero, assim como o pastor Eude no ponto zero. Por isso eu quero dizer que você pode fazer isso, e eu quero te encorajar a prestar atenção em tudo que a gente vai compartilhar aqui, erros, acertos, e isso vai contribuir significativamente para o deslocamento que você vai fazer a partir deste Nacional Multiplica 2017, e no próximo ano nós vamos nos encontrar aqui no Majestic, e você vai me dizer: pastor Márcio, eu me desloquei, estou multiplicando, nós vamos nos abraçar e celebrarmos juntos ao Senhor por tão grande conquista na sua vida. Eu creio que você pode fazer isso. Amém. Acredito também. Amém. O meu ponto zero começou como um de vocês, sentado numa dessas cadeiras. Eu acreditei que precisava conhecer os materiais para gerar em mim uma mudança. Então, meu principal acerto foi isso: decidir viver aquilo que eu estava com teoria. Quando eu me desloquei
desse ponto zero para conhecer materiais, eu decidi então iniciar um pequeno grupo protótipo na minha casa. Convidei alguns líderes para estarem comigo no sofá da minha casa, e do sofá da minha casa eu me desloquei para um outro estágio, que foi o estágio de preparar esses irmãos formalmente, por meio do discipulado, para que eles iniciassem os primeiros pequenos grupos da Terceira Igreja Batista em Palmas. Isso foi no ano de 2015. A nossa experiência foi tão positiva, que o executivo da nossa convenção, pastor Josimar Rodrigues, percebendo a necessidade de implementar a Igreja Multiplicadora em todo o estado, ele me convidou para participar, para ser um parceiro disso. Já tínhamos um mobilizador nacional, o pastor Valmir Andrade, que a Cibapa já trabalha há mais de 10 anos com pequenos grupos multiplicadores, e a gente ganhou muita força. E ali eu comecei a me relacionar com pastores e igrejas, treinando pastores e igrejas, andando por nosso estado, região do Pará, Maranhão, e conheci muitos pastores de realidades bastante diferentes umas das outras, pastores mais experientes, pastores iniciando o ministério, igrejas maiores, igrejas menores, e percebi algo que é muito comum entre estes pastores, líderes, missionários e missionárias. O desejo de ver suas igrejas multiplicando. Então, ao me relacionar com estes irmãos, eu sempre compartilhava com eles meus erros e acertos. Acertei bastante no começo, mas errei bastante no começo. Acertei quando eu decidi nivelar a minha igreja em conhecimento, ou seja, trabalhando com a igreja a questão de vida com propósito, igreja dirigida por princípios. Isso ajudou significativamente, porque eu formei a mente dos meus irmãos. E quando eu os desloquei para uma prática, eles já tinham conceitos na mente, e isso facilitou significativamente os próximos passos que viemos a dar como igreja. Agora, onde eu errei? Eu errei em orar pouco para escolher os líderes para o PGM protótipo. Porque o protótipo é protótipo. Quando você multiplica o protótipo, você multiplica a realidade de vida dos irmãos que fazem parte desse primeiro grupo. Eu orei pouco. Eu me esqueci da experiência que Jesus teve com os seus discípulos no capítulo 3 de Marcos, que Jesus chama os discípulos para estarem com Ele. Esse primeiro momento é um momento dos discípulos com Jesus. E após esse tempo de relacionamento discipulador com os discípulos, que Jesus envia os discípulos a pregar. Então eu errei nisso e quero te encorajar a não repetir isso. Ore intencionalmente, peça a Deus discípulos multiplicadores para fazerem parte do seu protótipo. Uma outra coisa que eu errei, e isso também me trouxe muita dificuldade, foi tratar a formação destes primeiros irmãos como uma formação apenas para a mente, uma formação intelectual. É a questão da informação. Eu informei demais, é assim que é o pequeno grupo, é desse jeito que acontece, e esqueci de formar o coração. Eu fiquei muito no informacional e esqueci de formar por meio dos relacionamentos, e na caminhada eu tive que fazer ajustes. Um outro erro cometido também foi tratar o pequeno grupo multiplicador, as primeiras multiplicações, em concorrência com tudo que a igreja tinha. Então a mesma atenção que eu dava para toda a estrutura, eu dava para os líderes de pequenos grupos. Então, como eu sou uma pessoa apenas, eu tive muita dificuldade de lidar com tantos balões flutuantes. Sendo assim, perdemos muita força no começo no que se refere à supervisão. Se eu iniciasse tudo novamente, o que eu faria? Depois de andar com dezenas de pastores, conhecer inúmeras igrejas que estão implementando, eu faria o seguinte: eu iniciaria pelo relacionamento discipulador, selecionaria alguns poucos irmãos, cuidaria do coração desses 3, 4, 5 irmãos, e juntamente com a informação dos conteúdos dos nossos livros, eu formaria a mente e o coração deles por meio do relacionamento discipulador. O que eu faria também, novamente? Pensaria na supervisão desde o primeiro encontro. Por quê? Porque como um grupo multiplica, o cuidado precisa ser multiplicado. E esta descentralização, este pastoreio mútuo, ele precisa ser pensado no protótipo. Sendo assim, eu destaco que
Observando então os meus acertos, os meus erros e a forma como eu faria novamente, eu espero contribuir com você para que você mesmo se desloque do ponto zero para um ponto desejável que está aí no seu coração. Deus te abençoe e espero que a gente tenha um bom painel. Muito bem, obrigado, pastor Márcio. Nós vamos começar então a responder as perguntas e, como eu disse, irmãos, fiquem à vontade para encaminhar durante esse momento também outras perguntas para que nós tentemos respondê-las. Pastor Eude, vamos começar com o pastor. Tem o primeiro bloco de perguntas que questiona a respeito do passo a passo da formação do pequeno grupo protótipo, né? A primeira pergunta diz: qual é o primeiro passo para plantar a visão multiplicadora na minha igreja? Quer dizer, antes de plantar o PGM, é importante plantar a visão na igreja. Como é que isso funciona? Qual o tempo indicado entre a decisão de iniciar um PGM e a criação de fato? E o que fazer durante esse tempo, além de orar? E uma outra pergunta dentro desse bloco: quando e como começar? Que material utilizar no decorrer do protótipo e quanto tempo pode durar? Você precisa começar já orando ao Senhor e pedindo que você possa entender e fazer até uma análise na vida, como você está vivendo esses princípios na sua vida. Como é que é a sua vida de oração, e aí junto com isso a vida devocional, como é que é a sua vida de evangelização, se você faz isso, como é que você se relaciona com as pessoas, os princípios bíblicos que nós estamos vivendo. Então, a partir daí, você começa a viver isso na sua vida e começa a passar para a igreja, em pregações, em vídeos. Você começa a alimentar a igreja através do WhatsApp também dos irmãos, dos líderes, a visão de multiplicação. Você pode já ir implantando o cartão-alvo de oração, que você vai trazer um resgate, aquilo que era a Operação André. Lembra da Operação André? Quantos lembram aqui? Então, a diferença da Operação André para o cartão-alvo é que a Operação André era um programa. Você fazia aquilo para um aniversário da igreja, uma conferência evangelística, uma coisa. O cartão-alvo de oração é para a vida toda. Você nunca mais vai deixar de ter um cartão-alvo de oração. Você nunca mais vai deixar de orar por pessoas. Então você começa aí fazendo isso. E aí, como já foi falado, convida um grupo de líderes depois de oração para você começar a trabalhar mais de perto com essas pessoas. E você vai entender o tempo de você lançar. Não há uma data específica. Nós vimos aqui, o pastor Wellington falou de 8 meses. Eu fiquei mais de 1 ano com o meu pessoal, 1 ano e 2, 3 meses aproximadamente. Então, eu acredito que existe um tempo mínimo que você possa entender se o seu pessoal, se os seus líderes compreendeu a visão. E se você, junto com esses seus líderes, estão vivendo os princípios. Se mudou a vida de oração, a evangelização, qual o envolvimento na plantação de igreja. Porque assim, nós temos, do jeito que nós temos muitos crentes nas igrejas que são estéreis, que nunca tiveram um filho espiritual, nós temos muitas igrejas que nunca tiveram uma filha também. Igrejas com 10, com 20 anos de organizada e que não plantou uma outra igreja. Então ela esquece que um dia ela foi plantada. Então, na formação de líderes, o que é que tem sido feito? Na compaixão e graça. Então, estas coisas, quando você vai vivendo isso com a igreja, aí vai ficar mais fácil na hora que você fala do pequeno grupo, que é o lugar de viver isso num grupo pequeno, viver na grande celebração, no grande grupo, no grupo pequeno você viver os princípios de você ali cuidar uns dos outros nesse sentido. Então, eu acredito que um tempo mínimo seria aí de uns 6 meses para que você possa lançar esses pequenos grupos depois de uma caminhada, mas é preciso você entender se você mesmo está vivendo isso junto com esse grupo de líderes para que você possa multiplicar isso na vida da igreja. Acho que é isso aí. Ok. Pastor Wellington, uma pergunta sobre a escolha de líderes. Como selecionar líderes para o grupo protótipo? E aí, uma pergunta também que pode ser colocada dentro desse bloco. Estes membros, as pessoas que vão ser selecionadas para o protótipo, elas devem esperar a primeira multiplicação para iniciarem os RDs ou podem iniciar logo que o protótipo já estiver funcionando ou foi inaugurado? Ok? Certo. Meus irmãos, a questão do protótipo, para iniciar esses líderes, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Orar, entendeu? E Deus vai lhe mostrar, eu tenho certeza disso. Né? Eu tenho certeza que Deus mostrou os líderes, né, que o pastor Eudes ia trabalhar com eles, como ele mostrou para o pastor Márcio André, esses líderes, e ele me mostrou isso. Aquelas pessoas que realmente, né, estavam, envolvidas
na igreja que queriam realmente serem líderes de pequenos grupos. Então, assim, e na formação desse protótipo, quando nós já estivermos no protótipo, quando eu comecei com o meu protótipo, eu já passei o cartão-alvo para cada um deles. Já coloquei eles para começarem a orar por mais 5. Né? Então, esse relacionamento discipulador já começa, quando você começar o seu protótipo, você já coloca as pessoas, os seus líderes, para começarem a orar. E com o tempo de oração, que ele estiver orando para aquela pessoa, ele vai falar para aquela pessoa, eu estou orando por você. Né? E com mais um tempo, ele vai começar já a falar, eu vou montar um pequeno grupo lá em casa, sabe? E eu quero te convidar a participar comigo. Né? E já começa a se aproximar daquela pessoa com relacionamento discipulador. Primeiro você precisa ganhar aquela pessoa para você. Depois que você ganha aquela pessoa para você ganha para a igreja ou para o seu pequeno grupo. E depois você ganha aquela pessoa para Jesus. Talvez você possa pular essas 2 primeiras etapas e ganhar para Jesus, sabe? Mas é muito difícil se você não tiver um relacionamento discipulador para aquela pessoa. Porque quando nós temos um relacionamento discipulador e quando nós passamos a ser discipuladores, o pastor Jefferson falou uma coisa interessante, uma frase interessante. A nossa casa, ela se torna casa de vidro. As pessoas vão te conhecer como você é, lá na sua casa. Como você vive lá com seus filhos, com a sua esposa. Você lembra que o pastor Valmir falou lá, daquela mãe lá? Vá lá dormir lá em casa uma vez, pastor, para o senhor ver. Né? Às vezes nós somos crentes dentro da igreja. Né? E tem muitos líderes que é crente dentro da igreja, mas fora da igreja não dão bom testemunho. Então esses líderes precisam ter uma vida com Deus. E essa vida com Deus é que vai fazer toda a diferença. Eles precisam orar, eles precisam estudar a Bíblia todos os dias, né? Eles precisam se relacionar com as pessoas. Isso é imprescindível, né? nesse sistema, nessa questão de igreja multiplicadora, na questão da visão de igreja multiplicadora. Se você não se relacionar com as pessoas, não tem como. Como é que um líder vai ser líder se ele não consegue se relacionar? Se ele é uma pessoa, sabe, turrona, que qualquer coisinha assim fica com raiva. Então, mas Deus vai lhe mostrar, eu tenho certeza que Deus vai mostrar para vocês essas pessoas e, com certeza, com relacionamento discipulador com eles, vocês vão longe, tá certo? Eu tenho certeza que vocês vão avançar. Ok. Pastor Márcio, vamos entrar agora numa um bloco de perguntas que fala sobre resistência. Né? Nesse processo de escolha de líderes, de definição de membros do grupo protótipo, como lidar com a oposição de líderes dentro da igreja? Uma das perguntas. A outra é prudente insistir em formar um PGM protótipo tendo alguma resistência de alguns líderes? Como lidar com isso? Então, esse bloco de perguntas pretende ouvir isso a esse respeito. Como lidar com a oposição de líderes da igreja? Esse é um dos principais bloqueios que te impedem de sair do ponto zero. Me ouçam novamente. Este é um dos principais bloqueios que te impedem de sair do ponto zero. Até porque nossas igrejas, às vezes, não entendem bem o que é uma igreja democrática. E, às vezes, por não entender bem o que é a Assembleia Administrativa, sobrepõe a autoridade do pastor, que é o homem que, por meio de Deus e da Escritura, transmite a visão de ministério para a igreja coíbe ou impede o pastor de realizar o que Deus tem proposto no seu coração. Então, você que está me ouvindo, esta pergunta é fundamental para você se deslocar do ponto zero até a primeira multiplicação. Como é que eu lidei com resistências? Como é que eu lidei com resistências? Essa palavra resistência, ela é muito interessante, porque a gente sempre trata esta palavra num âmbito negativo. Mas eu também resisti a muitas pessoas por acreditar no que eu precisava fazer, num âmbito positivo. Então ela resiste para um lado e eu resisto para o outro. E necessariamente não é aqui uma briga de poderes ou uma briga de quebra de braço.
Simplesmente eu entendi que eu tinha uma visão muito clara para a igreja e fui convencendo nos bastidores, nos cafés, na minha casa, no pátio da igreja, em telefonemas, em WhatsApps, convidando líderes principais a entenderem o que eu estava sonhando. O nosso povo não é tão difícil quanto a gente acha. O problema é que a gente quer trazer uma visão nova sem compartilhar com os corações. A gente trabalha tudo isso em grupo. E quando a gente fala para um público de 300 pessoas, necessariamente a gente não está falando para uma pessoa. Elas escutam, mas não guardam. Mas quando você conversa com o irmão Francisco, que é vice-presidente da sua igreja, quando você conversa com o irmão Osvaldo, que é fundador da sua igreja, chamando-o em sua casa, sabendo que ele já te resistiu em muitas outras situações, mas ao sentar com ele e dizer, irmão Osvaldo, eu estive no Congresso Multiplique, em Águas de Lindóia, e voltei com o coração queimando. Amigo, me escuta, está acontecendo algo no Brasil Batista que eu não sabia. O que é, pastor? Igreja multiplicadora. Me fale um pouco sobre isso. Assim, assim, assim. No passado, a nossa denominação trouxe Mensageiras do Rei, União de Homens, a Escola Bíblica do MCA, mas nesse tempo, todas essas estruturas estão sendo aproveitadas, mas existe algo novo acontecendo. Igreja multiplicadora é sugerido por nossa denominação. Eu gostaria que você ouvisse esse pastor Roberto Silvado, nosso presidente nacional, falando sobre igreja multiplicadora, e eu mandava para ele, e você manda para ele. Ele ouve. O irmão entendeu? Eu preciso da sua ajuda, a sua experiência significativa. Você não precisa trabalhar a resistência dele como um ponto negativo. Você usa a influência dele, e a partir da influência dele, você, não me entendam mal, você usa a influência dele a seu favor. Então, na verdade, em um grupo de 100, você tem no máximo 5 resistências. E que se você conversar com 5 resistências, ela cai ou para 0, ou para 1, ou para 2. Mais de 5, você ganha no mínimo 50%, aí 2,5%, 3 deles. Ouse fazer isso. E experimente então, antes de levar para a sua assembleia, você já conversou com todo mundo. Com quem você acha que deveria conversar. E se surpreenda, escute, se surpreenda. Quando você fizer a proposta, quando você trazer este, entre aspas, resistente, seja um proponente em seu apoio. Obrigado, pastor. Caminhando mais um pouquinho. Pastor Eude, falando agora um pouquinho da estrutura da igreja. Qual a maior dificuldade para começar o PGM protótipo, quando se está diante de uma igreja programas? Como conciliar as atividades ministeriais, ou dos ministérios, com a rotina dos PGMs? E ainda dentro desse bloco, como lidar com a resistência quando ela é da própria igreja? Né? Uma igreja com sua estrutura se torna fechada à estrutura ou à visão de igreja multiplicadora. Então, como trabalhar isso? Quanto à resistência, ame as pessoas e não as exclua. Que você pode ser um instrumento para excluir, ao invés de incluir e tratar o motivo da resistência. Quanto à resistência, pense na história da pessoa. Eu vi no pastor Valmir, ele me fazia lembrar dessas questões, né? Que sempre quando você olha para a história de uma pessoa, você vai compreender melhor ela, né? A primeira pergunta foi o que, pastor? Me ajuda aí novamente. Como lidar com... Como introduzir um PGM protótipo em igrejas programas. Tantos programas, tantas atividades. E como conciliar as atividades ministeriais com a rotina dos PGMs. De fato, a atividade no pequeno grupo, ela vai tomar um bom tempo. Mas as pessoas vão começar a entender a importância do pequeno grupo, do relacionamento, para o crescimento na vida. Porque, às vezes, outras atividades que têm acontecido, outros programas na igreja, têm sido só programas. E assim, na visão da igreja multiplicadora, essa tem sido a nossa mudança de chave na igreja, é fazer com que todas as atividades da igreja, elas sejam voltadas para cumprir a grande comissão. Então, a partir do momento que você pega as atividades da igreja, que você tem uma reunião de homens, de mulheres e de jovens, mas que não tem o objetivo de cumprir a grande comissão, e você traz para cumprir a grande comissão,
E aí, qualquer evento que você fizer na sua igreja, nós passamos na igreja a chamar muita coisa de Multiplique. Criamos a nossa orquestra, o nome da orquestra é Orquestra Multiplique. Fazemos uma corrida de 5 quilômetros na cidade, comemorando o aniversário da igreja. O nome da corrida é Corrida Multiplique. E fizemos agora o 2º ano, tivemos corredores que correram em São Silvestre, corredores profissionais, que tinham premiação em dinheiro, e isso trouxe movimentação na cidade. Isso já vai fazer parte do calendário da cidade. Então, os programas, eles precisam estar voltados para o cumprimento da grande comissão. E quando a igreja começa a viver a grande comissão, esses programas que não fazem parte disso, eles vão deixar de acontecer naturalmente. Você não precisa acabar, você não precisa chegar e comprar uma briga e dizer, a partir de hoje... Porque esse a partir de hoje é que tem trazido muita ruptura nas igrejas. Porque parece que agora você descobriu, me permita usar uma expressão que a gente ouviu, o camarada está na igreja, tem mais de 20 anos de crente, aí ele foi para o encontro do G12. Isso já aconteceu com muita gente. Aí o camarada diz, agora, digo, meu amigo, quer dizer... Ele não sabe o que é um momento com Deus, alguma coisa assim. Então, às vezes, algumas pessoas têm trazido dificuldade para a igreja nesse sentido. Então, tenha paciência para ir mudando a visão, para ir mudando os princípios, para deixar de ser um programa, para ser realmente um princípio, cumprimento da grande comissão. As coisas elas vão acontecendo desse modo, e daqui a pouco a igreja vai estar pegando aquele programa e sendo usado como princípio. Então, os homens, união feminina, união masculina, embaixador do rei, a nossa igreja tem tudo isso, certo? O embaixador do rei, nós temos pequenos grupos de embaixador do rei. Semana passada, um menino que é embaixador do rei se converteu, e a família é muito católica. Eu estava viajando, pregando fora, e o líder embaixador mandou para mim essa notícia, dizendo que a família dele não está se opondo para que ele vá para a igreja. E perguntou assim, você já é batizado, você vai se batizar de novo? Porque ele já quer se batizar, porque ele já tem uma vivência na igreja. Então, os programas, eles precisam viver os princípios, e aí você não vai ter problema, só mudar essa chave para a vivência dos princípios. Ok, para entender mais sobre isso também, é muito importante ler o livro De Volta aos Princípios, que foi escrito pelo pastor Fabrício Freitas, está na nossa livraria ali de Missões Nacionais. Esse livro trabalha de maneira muito didática como nós podemos fazer com que a nossa igreja possa virar essa chave, passando de uma igreja de programas para uma igreja de princípios. Não é fácil. Como o pastor Eude falou, e os outros pastores também disseram, é preciso que haja paciência, né? Longanimidade, mas é possível realizar isso pelo poder do Espírito Santo atuando nas nossas vidas. O pastor Mateus, por exemplo, eu tenho uma ovelha na minha igreja que tem 79 anos. E tudo que a gente vai fazer, aí ele diz assim, não, mas me ensinaram tudo errado então. Porque quando a gente vai... Então eu tenho que analisar o contexto. Porque ele tem 79 anos, tem idade de ser meu pai. E de fato é. Então, meu pai é minha ovelha. Aí o que acontece? Ele diz, mas me ensinaram tudo errado? Então você tem que fazer essa mudança de chave, né? Você tem que trabalhar direitinho para dar essa curva, para ele começar a entender o que de fato... Hoje ele vai no PGM, ele participa do PGM ativamente, quem lidera o PGM é a minha irmã e o meu cunhado, eles lideram o PGM, e ele participa lá ativamente nas reuniões, nos encontros PGM. Então é a paciência que se consegue. Pastor Wellington, quais os erros e acertos cometidos ao implantar a visão PGM? Pastor Márcio já trabalhou nesse tema, falou sobre isso na sua fala, mas há uma pergunta sobre isso, gostaria que o pastor também colocasse. E quais os principais cuidados que se deve ter antes da primeira multiplicação? Os erros sempre parte da questão... o pastor Márcio André, ele foi bem feliz na sua resposta, na questão de... Às vezes nós temos pressa demais, né? E entre esses erros, o erro que nós cometemos muito, às vezes é de orar pouco. Nós precisamos ter uma vida de oração, sabe? E essa oração, ela precisa ser uma oração, sabe, fervorosa, uma oração onde você vai se derramar na presença de Deus, para você poder ter intimidade com Deus, para você ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar com você, através da oração. Ele vai sussurrar no seu ouvido aquilo que Ele quer que você faça. E outra coisa, é assim, quando nós
Se nós começarmos pelo relacionamento discipulador, como o pastor Márcio falou, assim, se eu tivesse de começar de novo os meus PG, eu começaria fazendo, relacionamento discipulador com menos pessoas, trabalhando com eles no dia a dia. Eu tinha um discípulo assim, né, que todo dia estava na minha casa. Ele era meu companheiro de evangelismo, meu companheiro de estudo bíblico, né, e todo dia ele estava na minha casa aprendendo comigo. Só que, em meio a essa caminhada, Deus o levou, né? Então, para mim, foi uma perda muito grande, né? Mas para o céu foi um ganho, né? Que ele foi para lá, né? E a segunda pergunta... Agora também me fugiu, deixa eu resgatar aqui. Os principais cuidados que se deve ter antes da primeira multiplicação. O principal cuidado, meus irmãos, é você querer... Vou voltar a dizer para vocês, a pressa, entendeu? Não precisa ter pressa nesse processo, né? O pastor, foi mais de um ano, não é isso, pastor? Pastor Márcio André, 8 meses, nós também fomos 8 meses, tem igreja que passam 2 anos, 3 anos, né? E assim, e o multiplicar... Quando você for multiplicar o seu protótipo, Deus vai tocar em seu coração. Você pode ter certeza que Ele vai falar, chegou o momento. Né? Eu tive o privilégio de conversar com o Fabrício várias vezes, e eu conversando com ele, eu peguei e expus como é que nós estávamos. Ele falou assim, Wellington, e aí, o que tu está esperando para multiplicar? Eu falei, pastor, estou esperando Deus tocar em meu coração. E eu senti mesmo dos líderes, e os líderes me cobravam isso, pastor, bora, bora. Com 6 meses ele já estava na minha cola, pastor, bora fazer, bora começar, pastor, logo esse negócio. Eu falei assim, não está na hora ainda não está na hora. Quando eu trabalhei tudo com eles, eu trabalhei até a questão de roteiros, como trabalhar os roteiros, e aí Deus tocou em meu coração, eu falei, agora chegou o momento, agora nós vamos multiplicar, entendeu? Então não tenham pressa, orem bastante, peça para Deus mostrar para vocês o momento correto, e Ele vai mostrar para vocês, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua igreja. Amém? Claro. Eu pedi autorização ao pastor para fazer um aditivo. Um outro cuidado que você deve ter é de prolongar demais o período do início da multiplicação. Porque você tem um outro extremo, você multiplica muito rápido, ou você prolonga demais, você baixa o interesse das pessoas que estão com você no protótipo. Isso é algo que você deve observar. O trilho de implementação que você baixa facilmente, www.igrejamultiplicadora.com.br, obrigado. Tem um trilho de implementação que ele vai de um período mínimo de 6 e um período máximo de 12. Então encontra um equilíbrio entre 6 e 12, ou entre 1 e 12, para que você impulsione a multiplicação do seu protótipo, ok? Uma outra coisa fundamental, ligue para o tesoureiro da sua igreja e leve tudo de igreja multiplicadora. Eu farei isso novamente. Tudo. Liga para ele. Estou comprando tudo, estou comprando geral. O que tiver Zequinha ao lançamento do Supervisão, leva tudo. Por quê? Porque isso é o gás que você precisa para gerar conceitos nos seus irmãos. Pensem nisso. Vamos avançar um pouquinho? Olha, eu quero dizer que nós temos recebido várias perguntas aqui, mas algumas não estão dentro exatamente do tema do nosso painel, que é do PGM Protótipo, a primeira multiplicação. Então, nós vamos tentar priorizar as perguntas que estão trabalhando essa temática. Se houver tempo, a gente pode até tentar, eventualmente, responder outras perguntas, mas eu quero pedir desculpa aos irmãos se isso não acontecer, porque, de fato, não é o tema do nosso painel. Pastor, Márcio, uma pergunta interessante aqui, feita por uma professora da escola bíblica. Meu pastor não está participando desse momento. Como fazer para que essa visão seja implantada na minha igreja, sem a participação do pastor nesse momento? Ele é o resistente da história? Porque se ele for o resistente da história, nada vai acontecer na sua igreja. Porque Deus, ele respeita muito o princípio de autoridade. Deus não vai romper com o seu pastor usando você para fazer isso no lugar dele.
Nós temos recomendado demais, eu tenho andado na região e vejo terceirizações, pastores terceirizando o processo de implementação. A gente encontra líderes que vêm para o nacional, para os nossos regionais, que voltam com os corações, uau, yes, podemos fazer isso, tal. Chega na igreja, pastor, você quer inventar a roda? Como o pastor Eude falou. É o mesmo princípio que eu dei de resistência. Conversa com o seu pastor, linka o seu pastor com alguém que ele respeita em autoridade denominacional, porque é mais ou menos assim. O que é que eu tenho visto? A gente tem uma roda como essa aqui, aí eu começo a falar de multiplicação, de RD chamar, RD agregar, aperfeiçoar, eles ficam vibrando porque nós estamos na mesma sintonia. É aquilo que Atos 4,32 diz, ele tinha um mesmo coração e uma mesma mente. Então tudo que eu compartilho aqui, eles celebram. Mas quem está fora da sintonia fica olhando assim e dizendo, está se exibindo. Está querendo sobrepor o meu ministério. Quem é tu? 38 anos. Quem é esse maço aí que caiu de paraquedas aqui no Tocantins e que tem 38 anos? Quem é esse cara? Qual a formação dele? Então, você quer ganhar o seu pastor? Compra geral para ele de livro. Leva de presente, quer ganhar o seu pastor? Leva de presente para ele, né? Leva de presente para ele. Quer ganhar o seu pastor? Pão de queijo? É pão com queijo? Como é esse pãozinho aí? Pão de queijo? Pão de queijo com café. Queijo mineiro. Pega, fala com um pastor que ele respeita, que está em igreja multiplicadora para fazer um contato. Pede para o Silvaldão ligar para ele. O Fabrício liga para o seu pastor, e tal. Gente, igreja multiplicadora é uma rede de relacionamentos. Não tem guru aqui. A gente compartilha com vocês erros e acertos. Ganhe o seu pastor. Ganhe o seu pastor. Presenteie o seu pastor. Igreja, traz o seu pastor no ano que vem. Nesse negócio de igreja multiplicadora, pastor, o hotel é fantástico. A cidade é fria, Traz o seu pastor aqui, porque Deus vai pegar um caminhão e vai dar uma esbarroada nele tão forte, que quando ele voltar com você, tudo vai começar. Pensa nisso. Amém. E Deus te abençoe. Amém. Pastor Wellington quer falar. Meus irmãos, é interessante isso, porque o pastor Fabrício, no último multiplique que teve lá no penúltimo multiplique que teve em Imperatriz, eu levei a minha liderança, e ali estavam com ele falou assim, mande o seu pastor lá para o Multiplique Nacional, lá em Guarapari. Mas não mande ele só não, vai também alguns de vocês com ele. E nós viemos, eu, minha esposa e um casal. Hoje nós estamos aqui, eu, minha esposa, esse casal, mais a irmã do esposo da menina, mais outra irmã e um seminarista da nossa igreja. Entendeu? Então, é preciso, sabe, também orar. Ore para o seu pastor, para que Deus possa mostrar para ele. Além de botar lá Fabrício para conversar com ele, Silvado, né, outros pastores que ele respeita, que ele admira, e bote ele, sabe, para conversar, e ele vai explicar para ele direitinho como é que funciona. Nós não estamos inventando nada, gente. Nós estamos voltando aos princípios que nós deixamos de fazer há muitos anos atrás. Princípios de multiplicação, princípios de fazer discípulos, sabe? Jesus nos ordenou a fazer discípulos, todos nós, tá ok? Façam isso. Eu lembro de uma pastoral escrita há alguns anos pelo saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, quando ele era pastor aqui em Campinas, e ele fazendo um resgate histórico dizendo que nós, batistas, na década de 60 para trás, éramos classificados como os bíblias, né? O pessoal andava com a Bíblia debaixo do braço, então todo mundo andava na rua dizendo, estão os bíblias passando por aí e tal. E ouvindo o pastor Wellington falar agora, eu me lembro disso, que o que a proposta de Igreja Multiplicadora traz, é que nós possamos viver a Bíblia, apenas isto, colocar em prática aquilo que nós conhecemos, né? Uma das marcas fundamentais da nossa denominação é o estudo da palavra. É a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Então o que os pastores estão dizendo aqui, e estão praticando em suas igrejas, e nós também, com certeza, temos feito isso e podemos fazer ainda mais de forma intencional,
a partir dos RDs e dos PGMs, é colocar em prática a palavra de Deus. Né? Pastor Wellington, uma pergunta também interessante: qual é o número máximo de pessoas que deve compor um PG, um pequeno grupo? Falando da questão do protótipo, né, inicialmente, o máximo de pessoas para um pequeno grupo protótipo. No protótipo? A pergunta não é sobre o protótipo, mas eu quero direcionar para o protótipo, que é a temática que nós estamos trabalhando, né? Certo. Como Deus me mostrou 22, eu trabalhei com 22, né? Mas se eu fosse começar de novo, eu começaria com menos. Porque é mais fácil de você ter um relacionamento discipulador com eles, conviver com eles, entrar em contato, tomar um cafezinho juntos, ir na casa dele lá, né? É mais fácil. Eu creio que com 10 pessoas, né, o seu protótipo, você começando a trabalhar com 10 pessoas, é um número bom. Com 5 seria excelente, porque você teria mais tempo para esses 5. Então, é muito importante, né? Quando a gente trabalha com muita gente, você não vai conseguir atender a todos, né? Alguns vão ficar em dúvida, mas você trabalhando com 10, você tem condição, e 5 também, você tem condição de trabalhar muito mais com eles, o relacionamento discipulador, e passar isso para eles. As pessoas, quando chegam lá na igreja, é interessante, eu recebi um casal um tempo desse, e eu cheguei para o casal falou assim: pastor, nós precisamos ser cuidados. Eu falei aqui, só que aqui nós temos um princípio: eu cuido de vocês para que vocês cuidem de outros no futuro. E aí, estamos dentro? Pastor, estamos dentro. E eu estou cuidando deles já faz mais de 2 meses, entendeu? E eles já estão orando por cada um por 5. Eles entenderam a metodologia, entendeu? Então nós temos que cuidar dessas pessoas, porque se nós ensinarmos a esses 10 ou a esses 5, né, a cuidar, a serem, cuidado para cuidar, é o vida na vida, que nós sempre falamos, e eu sempre falo para os meus líderes: o nosso negócio é gente, e gente precisa de cuidado, e gente precisa de amor, e gente precisa de ser acompanhado. Então com 5 é muito bom o número, né? 10 fica bom, mas eu creio que com 5 pessoas no seu protótipo, entendeu? Ali você vai multiplicar, você pode ter certeza que você vai multiplicar, né? Um tempo que Deus vai colocar no seu coração, tá certo? Ok. Pastor Eude, qual a diferença entre treinamento de líderes e o PGM protótipo? Você pode treiná-los no PGM. Eu estou pastoreando uma igreja interinamente, lá em Parnamirim, essa na Grande Natal, e eu iniciei lá diferente. Eu fiz um treinamento com eles, e depois de todo esse treinamento, de passar toda a visão, os princípios, e o PGM, a formação do líder, todo aquele material dos seminários, eu iniciei o PGM protótipo, e aí nesse PGM eu fazia como seria no PGM. Então eu teria momentos de avaliação e de treinar. Então você pode treiná-los no PGM. Então, diferente de como eu iniciei na primeira igreja batista em Goianinha, eu fiz uma série de treinamentos, iniciei um PGM para que eu pudesse replicar como seria o PGM, treinar agora a prática do PGM, que eu não fiz no passado. Entende? Então, assim, a prática do PGM no treinamento, depois de passar a visão em várias semanas, eu acho que eu demorei uns 3 meses, passando para eles a visão, todos aqueles seminários que a gente vê em Igreja Multiplicadora, todos eles com esse grupo. Aí agora algumas pessoas saíram, e aí os que ficaram, a gente fez os PGM protótipo, fazendo o PGM na prática. Então, você pode fazer isso. Agora, como é que eu tenho treinado novos líderes? Ele tem a prática do PGM no PGM, e a gente tem a teoria, vamos usar essa expressão, num curso à parte. Então, ele está no PGM, e ele tem, em módulos, a gente trabalha à parte com os treinamentos. Uma pergunta dentro dessa: o que pensa de usar o culto semanal? Eu coloquei aqui quarta-feira para isso. O culto semanal. O que pensa de usar o culto semanal para isso? Para o nosso culto de oração, ele já houve uma mudança depois de Igreja Multiplicadora, porque era como talvez o culto na maioria, em algumas igrejas, não vou usar a maioria, mas algumas igrejas, em que você tinha muitos pedidos de oração e pouca oração.
Então, você diz assim, uma pessoa só orava, né? Vamos orar aí pelo pedido de todo mundo aqui. Então, a gente passou por uma fase disso. No culto de oração, então, a gente tem trabalhado muito mais a oração. Então, tem usado isso. E tenho usado também, a gente tem um tempo de palavra, um devocional, um tempo de oração. A nossa meta é que ninguém que entrou ali saia sem orar e sem receber oração. Então, todos vão orar, ou em dupla, ou orando em voz alta no momento de culto, mas todos vão orar. E aí eu vou, a partir de agora, já lancei isso para a igreja, nós vamos usar o culto de oração para algumas coisas direcionadas para a igreja multiplicadora. Por exemplo, transformando membros em líderes, do Dave Earley, que estava conosco ano passado, né? Então nós vamos trabalhar esse material, que já está todo pronto no PowerPoint, só é você estudar o livro e apresentar para a igreja. Nós vamos usar isso nas quartas-feiras. Porque se eu consigo ter aí umas 80, 100 pessoas na quarta-feira, nosso culto de oração, então eu vou usar esse tempo para formar novos líderes, para despertar o coração de novos líderes. Com os líderes anteriores, que eu me reúno com eles, eu estou trabalhando 8 hábitos do líder eficaz de PGM. Então aí eu vou continuo, como a gente usa uma expressão, né, ouve, né, enchendo o balde deles, para que eles possam estar sempre alimentados e caminhando nessa direção, capacitados para a liderança do PGM. Esses 2 livros citados pelo pastor Eude também estão lá na Igreja Multiplicadora, na nossa estande. Muito bons esses livros do pastor Dave Earley. Os 8 hábitos de um líder de pequeno grupo eficaz. E também transformando membros em líderes. Não deixe de ler esses livros, porque eles são muito importantes também na formação da visão e no treinamento de líderes de pequenos grupos. Uma pergunta muito interessante, pastor Márcio, que chegou aqui, é a seguinte: cada pessoa do protótipo deve multiplicar quando criando um outro grupo? Então, se tem 10 pessoas no protótipo, nós vamos ter 10 pequenos grupos sendo multiplicados? Se eu começasse tudo novamente, eu não focaria necessariamente no líder de pequeno grupo, eu focaria no discípulo multiplicador. Por quê? Não sei o que você pensa a esse respeito, mas eu não acredito que todos se tornarão líderes de pequenos grupos multiplicadores. Mas todos precisam ser discípulos multiplicadores. Então, não se preocupa se ele vai ser líder na multiplicação do protótipo. Se preocupe se ele será discípulo multiplicador. Tenho aprendido na prática, nas multiplicações de pequenos grupos multiplicadores, que aquele que eu achava que ia aquela muda que não falava nada, multiplica 6, 7 vezes. Eu tenho essa experiência. Então eu tenho aprendido que o principal é tornar aquele membro de igreja um discípulo multiplicador. Que no processo de fazer RDs, ele faz uma RD com alguém, ele faz RD com 2 alguéns, 3, os alguéns trouxe outros alguéns, e você tem um pequeno grupo, e ele quase que sem perceber, ele se torna um líder de pequeno grupo multiplicador. Então eu vou dizer para você que a expectativa de formar o protótipo é que este irmão, esta irmã, no protótipo seja um líder na multiplicação. Mas aí eu te dou esse pensamento: foca para que ele seja um discípulo multiplicador, um praticante, um multiplicador dos 5 princípios de igreja multiplicadora, e a partir de ter uma vida de oração intensa, de constituir evangelizações discipuladoras, a investir na formação e implantação de igrejas, a participar dos treinamentos, como foi falado pelo pastor Eude, a manifestar compaixão e graça, chorar por pessoas, Deus chama ele para ser um líder de pequeno grupo multiplicador. Então, finalizo. Se preocupe como discípulo multiplicador, que você terá um líder multiplicador. Muito bem, nós estamos já perto de encerrar o nosso horário. Nós não poderemos receber mais perguntas, e de fato algumas perguntas que nos chegaram aqui são perguntas que, como eu disse, fogem um pouco do tema do painel. São perguntas interessantes, são perguntas importantes dentro da visão da igreja multiplicadora, dentro da visão dos pequenos grupos multiplicadores, mas fogem um pouco do tema proposto do painel. Então, eu quero orientar e sugerir aos irmãos que, se possível e desejarem, procurem os nossos preletores em outros momentos, ao longo da nossa conferência, para poder conversar, eventualmente, sobre um tema que esteja inquietando ou trazendo despertamento ao seu coração. Eu quero ler um comentário
de um irmão, não foi uma pergunta, mas foi um comentário, e a partir daí também ouvi já as considerações finais dos nossos preletores. Nosso irmão José Roberto, ele coloca o seguinte: os senhores, ao iniciar o primeiro grupo, deram o primeiro passo, ou seja, o primeiro grupo foi liderado pelos pastores e multiplicou com os pastores, ganhando novas pessoas. É claro que o que nós temos falado aqui é exatamente a partir da entrega, da identificação do pastor com esta visão. O pastor Márcio falou sobre isso, o pastor Wellington também falou sobre isso. Quando há resistência por parte do pastor, o processo ele se torna mais difícil e mais lento, porque quem deve ser o principal propagador da visão de Deus para a igreja é o pastor. Se o pastor não tem essa visão, ele dificilmente irá propagá-la na igreja. Então, isso está claro na fala dos nossos pastores, é uma visão que tem ganhado o coração deles, como tem ganhado o coração de muitos pastores batistas nesse tempo, como o nosso presidente falou no primeiro dia, né, do grande mover do Espírito Santo de Deus para esta geração, avivamento sobre a Igreja Batista em nosso tempo, e que nós, pastores que estamos aqui, possamos de fato ser incendiados por essa visão. E se o seu pastor ainda não tem experimentado disso, ore, ore, ore e ore. Porque Deus é que pode mudar o coração de qualquer pessoa. E Ele é o maior interessado em ver a sua igreja caminhando na direção da multiplicação de discípulos de Jesus. Eu quero passar a palavra ao pastor Márcio para as suas considerações finais, depois na sequência o pastor Wellington, pastor Eude, para que nós possamos encerrar o nosso painel de hoje. Vamos ouvi-los. Eu estou muito feliz em estar neste painel. Expresso minha gratidão à Junta de Missões Nacionais, na pessoa do pastor Fabrício Freitas, que me mentoria num processo de treinamento do estado do Tocantins, pastor Diogo Carvalho, que é o responsável pelos painéis, minha gratidão a Missões Nacionais. Essa mesa seleta, o pastor Mateus, nós fomos contemporâneos no seminário, eu estava chegando, ele estava saindo, já era uma referência na época, muito jovem, mas era muito admirado, e aprove o Senhor nos unir aqui novamente. Gente, eu estou muito feliz de estar com você. O pastor Wellington, multiplicador no interior do Maranhão, o pastor Eudes, são grandes homens de Deus que eu tenho aprendido muito com a experiência de vocês. Foi uma bênção para mim ter estado com vocês. Pastor Eudes eu o conheci ano passado, a igreja dele esteve multiplicando pelo Brasil. Voltamos na van e a gente veio fazendo contato, e quando eu visitar a minha terra natal, que é Pernambuco, perdi o sotaque. Mas eu vou ver meu pastor ali subindo para Pipa, uma terra gostosa, eu vou crescer com ele e depois eu subo para tomar um banho muito gostoso ali em Pipa. Estar com você foi um presentão. Por quê? Presentão, porque durante todo o tempo aqui, durante um tempo eu estive orando por vocês, para que vocês se desloquem a partir do que você ouviu aqui. Eu creio que você pode fazer. Eu creio que você pode fazer isso. E eu quero te dar um abraço em 2018, se o Senhor Jesus permitir, dizer: pastor Márcio, eu estou na caminhada. E a gente vai celebrar juntos esse deslocamento, tá bom, pessoal? E eu fico à disposição, a internet facilita muito isso. E se você quiser ouvir um pouco da nossa experiência ali no Tocantins, Maranhão e Pará, talvez a gente possa à distância também ajudar você a implementar. Isso é bem simples. Às vezes uma conversa rápida abre um leque na sua mente e você caminha. No final, quiser me procurar, eu te passo meus contatos, a gente vai falando por aí. Foi um prazer estar com você. Graça e paz. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Que Deus ele tem nos honrado. Eu creio que tudo que está acontecendo na nossa igreja não seria possível se não fossem os membros da nossa igreja também, que nos estivessem vivenciando a visão de igreja multiplicadora. O pastor sozinho ele não faz nada, né? Queria agradecer ao pastor Fabrício, ao pastor Diogo, né? Ao Márcio André, companheiro aqui no painel, pastor Eudes, né? E realmente... E a todos vocês que estão aqui, né, nos prestigiando, nos ouvindo, trocando experiências, perguntas que edificaram as nossas vidas, porque nós aprendemos também, quando participamos do painel, nós aprendemos também com vocês. As dúvidas de vocês foram dúvidas nossas também, no princípio. E eu
louvo a Deus pela vida de vocês. Eu tenho certeza que o ano que vem nós estaremos juntos e vocês vão estar falando as bênçãos que estão acontecendo na igreja de vocês. Eu lembro que o ano passado, quando eu vim para o Multiplique Nacional, e ali eu vi o pastor Jefferson testemunhando, né? E eu falei para minha esposa e para as pessoas, daqui um tempo nós vamos estar bem ali, testemunhando do que Deus está fazendo na nossa igreja. E um ano depois Deus, né, deu essa, sabe, aquele sonho meu se realizou ali, de estar ali, não para minha glória, sabe, não para o meu louvor, não quero ter destaque, eu sou apenas um servo de Deus, um servo que ama o que faço e amo pessoas. Hoje a minha casa é a casa mais frequentada da igreja, eu amo estar com as pessoas, sabe, e o pastor, quando ele entra nessa visão de igreja multiplicadora, ele tem que entender que a casa dele vai ser uma casa onde muitas pessoas vão entrar no longo dos tempos, sabe? Vai ser uma casa bem frequentada e você tem que ser, sabe, aquele pastor bem recepcionista, né? Suscito nas palavras, né? E com certeza amar as pessoas. Que Deus abençoe vocês, sabe? Que o ano que vem nós possamos avançar na multiplicação. Eu tenho certeza que a igreja de vocês vão crescer, sabe? Porque esse é o propósito de Deus. Que possamos fazer discípulos multiplicadores e líderes multiplicadores. Amém. Certo? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Pastor Eude. Queridos, eu quero estimular, incentivar você a simplesmente cumprir a grande comissão. Então, a visão da igreja multiplicadora é algo que nos faz voltar a isso. E ver o mover do que Deus está fazendo no Brasil, nós não podemos ficar de fora. Eu tenho 51 anos. E às vezes, eu não sei com a sua experiência, mas depois que eu passei de 50 anos, a gente começa a fazer uma contagem de trás para frente agora, né? E eu comecei a pensar assim, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Com alguns sonhos para realizar, quero ver algumas coisas na igreja, será que vai dar tempo? A gente começa a contar de trás para frente, né? Mas eu estive pensando, acho que eu tenho aí pelo menos uns 30 anos aí ainda, né? Então, vai dar tempo. Então, às vezes você pode pensar assim, poxa, eu tivesse conhecido isso antes, eu já estou aí com mais de 20 anos de ministério, já estou com uns 30 anos de ministério. Eu vi o pastor Roberto Carvalho, que é o pai do Diogo, falar que está com quase 70 anos de idade e dizer que está animado no ministério. Então, a minha oração por mim e pelos irmãos é que nunca nos falte a alegria de servir ao Senhor. Então, coloca teu coração nisso, Deus tem grandes coisas a realizar na tua vida. Amém. Quem gostou do nosso painel, fica de pé agora nesse momento. Olha só, todo mundo gostou, né? Eu quero mais uma vez agradecer pastor Márcio André, pastor Wellington Rodrigues, pastor Eude Cabral. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Quero agradecer também aos meus irmãos que nos auxiliaram aqui com as perguntas, trazendo as perguntas aqui na mesa. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Que essa disposição que vocês demonstraram aqui continue sendo aplicada no ministério, na vida familiar, na igreja, para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Quero lembrar que às 17 horas nós temos as mesas redondas acontecendo. A programação está no nosso livro. E os irmãos estejam atentos e participem, porque também será um momento de crescimento, de edificação, a participação nas mesas redondas. E às 20 horas nós temos mais uma plenária hoje à noite. Com certeza seremos edificados e alimentados como temos sido ao longo desse tempo. Vou pedir ao meu irmão, deixa eu lembrar o nome, Saulo, que possa orar ao Senhor agradecendo por esse tempo e por esse momento de painel. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós podemos aprender nesta manhã, Senhor. Que em breve, Senhor, que esse em breve venha ser agora, não venha ser o amanhã, mas venha ser o agora em nossas igrejas, Pai. Que nós possamos gerar discípulos, Senhor. Que a Tua palavra nos confirma e nos afirma, dizendo, quem ganha almas sábio é, Pai. Que nós venhamos ganhar almas, Pai, para o Teu reino, Senhor. Que cada discípulo que está aqui nesta manhã, que cada mulher, que cada homem
que pôde entrar aqui nessa plenária, Pai, que não venha sair, não o mesmo que entraram, mas venham sair daqui movido pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, para ganhar almas para o Teu reino. Essa oração que eu te faço, não só hoje, mas até a Tua volta, no nome santo de Jesus, que reina não só hoje, mas reina para sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado, Saulo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um.